Muito obrigado, muito obrigado. Quem determina quanto você pode ganhar? Deus, seu chefe, patrão. E o que determina quanto você pode ganhar? Sorte, competência, habilidade, oportunidade? É isso que vamos analisar nesse vídeo. O espelho mágico do dinheiro. Normalmente, quando faz palestra, os mais jovens geralmente perguntam, né, o que tem que fazer para receber aumento. E a resposta que eu digo é assim: você vai na frente do seu espelho, no teu quarto ou no banheiro, não importa, pergunta e diz quanto que você pagaria por aquela figura que você está vendo no espelho. É isso que você vai ganhar. Espelho meu, diga-me quanto devo ganhar. É isso. É a resposta que você tiver, é o que você estabeleceu para você ganhar. Doutora Carol explica isso no livro dela, Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Se você tem mindset fixo ou pensa que tudo é limitado, tem quantidade fixa de inteligência, de habilidade, competência, você estabelece automaticamente um limite, né? Aquela quantidade de competência e inteligência que você enxerga. Então você define o seu limite e o teu destino é até aquele limite, ou seja, o que você ganhar está estabelecido aqui no limite. O que limita o quanto você pode ganhar, então é você mesmo, né? Não é seu chefe, nem patrão, nem Deus, nem sorte, nada disso. Aqui, parafraseando o texto da doutora Carol, mudando para essa questão: o que você pensa, o quanto você deve ganhar, né? O que você pensa, quanto você deve ganhar, afeta profundamente a maneira como você leva a vida. O seu pensamento, né, pode decidir se você ganhará ou não, né, o que deseja ganhar. E principalmente, se vai fazer o que precisa fazer para conquistar o que quer ganhar. As pessoas, no fundo, todo mundo sabe que para ganhar mais tem que mostrar mais serviço. Mas, por mais que decida eu vou fazer, não consegue. Parece ter um freio, alguma coisa, uma trava interna. E é exatamente o teu mindset, a forma de você, a sua crença interior que impede. Então, só recapitulando, mindset fixa a quantidade fixa de riqueza, ou seja, limita o ganho. Ao reconhecer que tudo é fixo, estabelece um limite que você pode ganhar. E, naturalmente, a atitude e a confiança é baixa, né? Porque não acredita que o esforço e o trabalho pode aumentar o ganho. Não acredita, então tua autoconfiança, né? Tua atitude negativa é baixa, né? A atitude faz a altitude, mas tem que vir a altitude, a atitude interna tua, né? Mindset o pior, né? Que a mindset age como hábito mental, né? Ou seja, repete o acontecimento. Por isso que a pessoa não consegue sair do círculo vicioso por mais que tente. Então, por mais que tente forçar o teu limite, existe um breque, uma trava interna, exatamente. A mindset age como uma trava. Então a grande questão não adianta saber que mindset determina o seu ganho, né? O que fazer para mudar seu mindset? Ou seja, para poder ganhar mais, aumentar o seu ganho. O que fazer para aumentar o seu ganho? Você tem que mudar mindset, mas como mudar mindset? Tem uma forma? Precisa mudar? Dr. Masaru Taniguchi, referindo essa questão do mindset, ele disse, definiu como recipiente mental, tamanho do recipiente mental.
e diz que o provimento de Deus, ou seja, aquilo que você recebe, aquilo que você ganha, né, depende do tamanho do recipiente mental daquele que recebe, ou seja, de você próprio. O tamanho do seu recipiente mental limita o quanto você pode ganhar, né? Então, se você achar que teu cérebro tem esse tamanico, né, vai limitar, porque cérebro pequeno cabe pouca coisa. O mundo mental do ponto de vista materialista é o tamanho do cérebro. Devido a esta visão materialista é que a riqueza aparece de forma limitada, conforme a lei mental manifesta aquilo que reconhecemos, né? Se você enxerga o tamanho do seu cérebro desse tamanico, né, não entra nada, né? Então, reconhecer, manifesta aquilo que reconhecemos reconhecer é aceitar. Só entra na mente aquilo que for aceito. Mas se você enxerga que teu cérebro tem esse tamanho, você não vai aceitar, vai rejeitar. Isso é impossível. É isso que acontece. Para a pessoa que vê tudo como matéria, recipiente mental tem um tamanho finito, né? O tamanho do seu cérebro, teu crânio. Por isso só cabe, né? Só entra na cabeça coisas pequenas, né? Óbvio. Ou seja, pensa pequeno. Se o recipiente mental for pequeno, limitado, seu ganho será pequeno, limitado, né? A pequenez mental, né? Então a pequenez mental é que mais limita o homem. Tudo se manifesta de forma pequena e limitada, por isso que tem falta. Falta é pobreza, gera pobreza. Pequenez mental. Como a pequenez mental se manifesta? Manifesta como avareza, né? Segura, trava, que é a falta de generosidade. Como egoísmo, ou seja, falta de gratidão, né? Não consegue ser grato. Falta compartilhar porque tem medo, né? Falta de dar, ou seja, de fazer bem ao próximo. Tem uma trava, né? É a avareza, a falta de generosidade. Vem da pequenez mental. Se eu der, vai me faltar. Essas faltas mentais atraem faltas materiais, que é a pobreza, a carência financeira. Referindo-se a isso, na Sutra Sagrada consta: fechado é um ponto, aberto é infinito. Fechado quer dizer mente fechada, né? Mente fechada é como você morar nessa lagoa aqui e não sair da lagoa. Se você não sair da lagoa, não enxerga que tem um mundo, um vasto oceano aqui, né? É o sapo que mora na lagoa, pensa que é limitado à lagoa a vida do sapo. A vida do homem que vive aqui dentro da lagoa, desse casulo, é isso. Mente fechada só tem um ponto de vista, só vê a si próprio, uma porta, uma possibilidade. E acontece muito, né, com muitas pessoas isso. O dia que eu ganhar, o dia que, né, tinha um vendedor, já contei isso, né, vendedor de sapato, num seminário, num curso, veio dizer que estava ruim, né, o mercado de sapato, né, nacional estava ruim, porque estava entrando muito calçado chinês, né? E, bom, ele perguntou o que tem que fazer. Bom, se eu fosse você, ia vender calçado chinês, né? Não sei por que só tem que vender teu calçado, né? E ademais a mais, se não vende sapato, o cara que sabe vender sapato vende pastel na feira, né? Então, vendedor é o cara que tem mais possibilidade no mercado, né? Entre vender sapato e pastel não tem muita diferença, né? A diferença, na verdade, do vendedor é saber que para vender 1.000 ou 1.000.000 trabalho é mesmo, então é melhor focar em vender 1.000.000, é só isso. Mente aberta aceita infinitas formas de receber, né? A provisão infinita. O mundo é circular, tem 360 graus, né? No mínimo teria que ter 360 portas, mas a pessoa que pensa precisa ser assim,
O dia que eu ganhar, o dia que acontecer isso, fecha a porta, só tem uma porta, né? Todas as demais portas estão fechadas. É muito comum essa situação, né? A pessoa só foca, só enxerga aquela porta, quando o mundo tem 360 portas. Ela tem muito mais, né? Tem infinitas portas. Se eu oro, o mundo responde. Se eu movo, o mundo se move. Então, se eu oro é se eu penso, né? Se eu estabeleço um limite, o mundo se move, né? Apresenta aquele limite, né? Atrai aquele limite. O tamanho do recipiente mental, então, é o que cabe na mente. Se você enxergar isso, só cabe isso aqui. Tamanho do recipiente mental, no fundo, quer dizer tipo de mindset. Quais são os tipos de mindset? Resumir em 3, né? Basicamente, a primeira é o mindset da pobreza, né? Que é a visão materialista da vida e do mundo. A segunda é a mindset da pobreza honrada, que é a pequena visão do mundo e da vida. E a terceira, que deve adotar, né? É a mindset da provisão infinita, visão espiritualista da vida e do mundo. Mindset da pobreza, visão materialista da vida e do mundo, né? Então, do ponto de vista material, tudo é finito, limitado, tudo é difícil, né? Porque é limitado, é difícil, né? Tem que lutar, tem que brigar, tem que matar um leão por dia, né? Para de falar essas coisas. Vê e crê que tudo é limitado, inclusive o seu próprio ganho. Impõe um limite a si próprio, né? Se você vê que tudo é limitado, vê inclusive o seu ganho é ilimitado. Impõe um limite. Quanto mais dá, mais diminui a sua parte. Então, para essas pessoas, dar é perder, né? As pessoas dizem, eu dou, né? No fundo, na verdade, não dá, né? Porque quando você dá alguma coisa, fica sem posse. Do ponto de vista material, fica sem posse, é perdida. Então, dar é perder. Perder é perder, né? Não existe lei. Perderás e ganharás, né? É darás e receberás. Perderás e perderás, é a lei mesmo. Pensamento central, se não tomar para si, né? Ou seja, né? Como é limitado, se não tirar dos outros, pode faltar. Depende dos outros e a tua principal estratégia da vida é bolar alguma coisa para tirar dos outros. Não é criar riqueza, não é aumentar a tua capacidade, mas ser mais esperto do que os outros, levar vantagem em tudo. Foco na falta, né? Então, foco em levar vantagem. Atitude medrosa, sem iniciativa, atitude reativa no sentido de criar coisas, né? Aumentar sua capacidade. Você não faz isso. E tem a mindset da pobreza honrada, que é a pequena visão da vida e do mundo. Devido à visão materialista do mundo, segundo a qual a provisão é finita, muitas pessoas pensam que se tomarmos para si essa coisa finita em quantidade maior, a parte dos outros diminuirá. Né? Essa era a atitude do Dr. Masaru Taniguchi, né? Acho que quase todo mundo passa por isso na juventude, até ter os seus 30 anos, né? Tem essa visão, vem muito do ensino, da academia, acadêmico, da mídia, da comunicação, passa muito essa visão errada do mundo, essa pequena visão da vida e do mundo. Então você acha que se você tiver muito, vai faltar, e aí você vai ter a pobreza honrada. Muitos usam isso como desculpa socialmente aceita, né? Eu sou pobre, mas sou rico espiritual, né? Legal, né? Se você não tem inveja do que viaja na primeira classe, na classe econômica, legal, parabéns, ótimo. Mindset da provisão infinita, visão espiritualista da vida e do mundo. Mindset da provisão infinita, que a sua visão é que a riqueza é infinita e o homem tem a capacidade infinita. Que
o que consta na sutra. Tudo aparece conforme a necessidade e desaparece cumprida a finalidade. Quanto mais dá, mais aumenta a riqueza. Essa é a visão de quem tem o mindset da provisão infinita. Quanto mais dá, mais aumenta a riqueza. Portanto, o dar é receber. Mais aumenta. Dar é receber. Aqui o dar é perder. Aqui o dar é receber. A lei funciona de verdade. O pensamento central passa a ser servir, ser útil. Né? Aqui é se não tomar para si. Aqui é servir, ser útil. Né? Significa, não depende dos outros. Né? Não, basta dar aos outros, quanto mais der, não depende dos outros, depende de si próprio. Foco na geração da riqueza. Vou dar, né? Então vou gerar riqueza. É atitude ativa, né? Proativa, ativa, confiante, voltada à solução, né? A tua confiança é alta, então automaticamente a atitude leva à altitude, mas a atitude vem da sua percepção interior, de você, de dentro de você. Como aumentar o tamanho se o provimento de Deus depende do tamanho do recipiente mental? Então, vimos que depende do tipo do mindset, né? Porque a mente aceita que entre maior ou menor quantidade de inteligência, capacidade ou riqueza. Questão passa a ser, né, como aumentar o tamanho do recipiente mental. Não tem como aumentar o tamanho do cérebro, né? Talvez tenha, mas vai levar milhares, né, de anos, milhões de gerações, sei lá. Existe um princípio físico que é bem fácil de aplicar. O frio faz encolher, diminuir de tamanho. Então, os pensamentos frios fazem encolher o tamanho do recipiente mental, só pensa em si egoísta, né? Que é o frio senso de dever, né? Cumprir norma, cumprir o dever, né? Ingratidão. Tem que fazer. Se o frio faz diminuir o tamanho, o calor faz aumentar o tamanho. O que aquece e faz crescer o recipiente mental é o calor humano, ou seja, o amor, a generosidade, gratidão, alegria. Então, procure praticar ao máximo a gratidão, a alegria, a generosidade. Enfim, aquilo que está no Revelação Divina da Grande Harmonia, que é o primeiro e o mais importante ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi. Bom, isso já falei, né? Toda a gaveta mental, né? Tua mente pode também se organizar, pode caber mais coisa, né? Organizada é vida organizada. Se você tem vida bagunçada, finança desorganizada, tua vida pessoal, amorosa desorganizada, a tua mente que está confusa, né? Se você não consegue ter produtividade, porque a mente é desorganizada. Mente organizada é vida organizada. Primeira coisa que tem que fazer é retirar as sujeiras, né? Sem serventia da mente. Já falamos sobre isso, purificação da mente. Bom, a elasticidade mental, né? Ou seja, tudo pode esticar um pouco, né? Então você tem que preencher a mente com ideias e pensamentos grandiosos para esticar o recipiente mental. Né? Então, tem que fazer projetos grandiosos, né? Sonhar, imaginar. Né? Por mais que pense que não dê, tem que fazer esse exercício, né? Pensar grande. Eu faço isso, depois eu penso, isso não dá, mas depois eu me corrijo. Né? Não, tem que fazer, né? Tem que aumentar. Você tem que preencher com ideia grandiosa, né? Que é a maior ideia, né? Seria: eu sou filho de Deus perfeito, livre, herdeiro da riqueza infinita. É isso que você tem que falar para você, né? Autossugerir: eu sou filho de Deus perfeito, livre, provido de tudo, herdeiro da riqueza infinita. Fazer a prática
provisão infinita, né, que é o retorno do filho pródigo ao reino de Deus. Desfazer a estupidez, né? Deus ama somente os pobres e repudia os ricos, né? Tem aquela coisa de mais fácil o camelo entrar, né, passar por fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus, né? Isso não quis dizer que o rico, o problema do rico é a consciência materialista, né? A consciência materialista não tem como retornar no reino de Deus, né? É exatamente o que está na prática do reino de Deus da infinita provisão. É o retorno do filho pródigo. Você tem que abandonar a sua vaidade, teu orgulho. O primeiro requisito necessário para nos tornarmos ricos, quando reconhecemos que Deus é o Pai generoso e misericordioso. Para tornar rico, a primeira coisa é reconhecer que Deus é Pai generoso e misericordioso, disposto a nos prover em quantidade infinita. Na verdade, não é nem disposto a nos prover, já nos proveu de tudo. Você não precisa aumentar o tamanho do recipiente mental. Você não precisa. Até porque não tem como aumentar o tamanho do cérebro, né? Então você não precisa aumentar. Porque você já é perfeito, você já é capaz. Não existe luz sem fonte, não existe fonte sem luz. É o relato do engenheiro elétrico. Não precisa. A minha mente e a mente de Deus é um só. O que eu tenho que fazer é conectar a minha mente com a mente de Deus, mas não tenho que aumentar. Se eu fizer isso, automaticamente eu tenho a capacidade infinita. Você não precisa aumentar, tá? Não precisa se esforçar. As pessoas ficam pensando: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada. Você tem que voltar em direção à luz. A primeira coisa é reconhecer que Deus é o Pai generoso e misericordioso. Primeira coisa, reconhecer a fonte. Não existe fonte sem luz, não existe luz sem fonte. Luz e fonte são uma coisa só. Homem é luz emanada de Deus. Não existe homem sem Deus, não existe Deus sem homem. Homem e Deus é uma coisa só. A minha mente, a mente de Deus é uma coisa só. Isso é aceitar que Deus já deu a riqueza infinita. Você não precisa aumentar. Já falamos sobre isso, sobre a lei da manifesta-se aquilo que reconhecemos em alguns vídeos atrás. Aceitar. Eu preciso aceitar, né, que Deus já deu a riqueza infinita. Porque eis que vos dei. E aí também aceitar é você retornar ao reino de Deus, que é a prática do reino de Deus, da infinita provisão. Neste momento, o filho pródigo retorna à casa do seu pai. O pai recebe o filho em braços abertos, não questiona o que fez, porque saiu de casa, porque não voltou, porque não deu notícia, se fez coisa errada, enfim, recebe de braços abertos. A vida é o protagonista da vida humana e utiliza instrumentos que são o corpo e a mente para fazer isso, né, para fazer as coisas aparecerem. Pelo fato de poderem trabalhar independentes, ou seja, a vida e o instrumento podem trabalhar, o corpo e a mente trabalham independente da vida, ocorrem casos que os instrumentos esquecerem o protagonista, Deus ou a vida, e irem contra a vontade destes. Quando Cristo pregou através da parábola do filho pródigo, se referiu ao fato de os instrumentos, né, o filho pródigo, né, que é o corpo e a mente humana, trabalharem egoisticamente. Quando os instrumentos não trabalharem sob a orientação do protagonista, que é a vida, que é Deus, acaba se dirigindo à autodestruição, que se manifesta como doença, né, e falência comercial.
Muito obrigado, muito obrigado.